Na quadra era um gigante, no coração, um artista. Seu incrível movimento de pernas fez dele um lendário pivô, que transcendeu seu tempo com um talento tão único, se destacando ao ponto de ser escolhido na frente de Michael Jordan na noite do draft. Um atleta que dominou o garrafão na era mais difícil para um pivô da história da NBA. Hoje eu irei te contar a história do único MVP nigeriano que a NBA já viu, também conhecido como The Dream. Hakeem Abdul-Olajuwon nasceu no dia 21 de janeiro de 1963, na cidade de Lagos, na Nigéria. Ele é o terceiro de 8 filhos do casal Salim e Abike Olajuwon, donos de um negócio de cimento na sua cidade natal. Antes de se apaixonar pelo basquete, Hakeem queria ser jogador profissional de futebol. Inclusive, ele jogava como goleiro. O futebol na época ajudou que ele desenvolvesse muita agilidade nas pernas, assim como um bom salto, que futuramente seria muito útil no outro esporte. E por conta do futebol, ele teve um início tardio no basquete, tendo contato com o esporte aos 15 anos de idade e imediatamente se apaixonou. Aos 17, ele participou de um camp de basquete, onde foi descoberto por um treinador norte-americano, que se encantou com o talento ainda bruto do garoto e o indicou para ir jogar nos Estados Unidos. Apesar de seu receio de deixar a sua família e o seu país, e da pouca experiência no esporte da bola laranja, ele decidiu seguir o seu sonho, para tentar a sorte numa faculdade norte-americana. E quando ele aterrissou nos Estados Unidos, nenhum representante da equipe estava presente para recebê-lo no aeroporto. Sem conhecer o país, ele teve que se virar e pegou um táxi até o campus da universidade. Olajuwon recebeu uma chance de ingressar à faculdade de Houston, mas no início, o nigeriano não era conhecido como era no seu país, e só recebeu a oferta para trabalhar na equipe técnica e treinar junto do time. Porém, tudo mudou quando a equipe técnica do Houston Cougars viu Olajuwon jogar. Atlético, rápido, 2,13 de altura, com 2,38 metros de envergadura. Era o que a equipe precisava para reforçar o garrafão. Na temporada de 1980-1981, o nigeriano não jogou devido não ter conseguido autorização da NCAA para competir. Assim, ele estreou somente na temporada seguinte, em 1981-1982, na qual Hakeem teve 8,3 pontos e 6,2 rebotes por jogo. E os Cougars performaram muito bem, mas se viram eliminados no Final Four pelo eventual campeão da NCAA, a Universidade da Carolina do Norte de Michael Jordan. Vendo todo o potencial do pivôzão calouro, a equipe técnica da faculdade de Houston orientou Olajuwon a participar de treinos de verão com um dos melhores pivôs da NBA na época, Moses Malone. Malone, naquele ano, jogava pelo Houston Rockets. E Olajuwon se juntou com o astro, aprendendo a usar melhor o seu corpo, seu jogo de pés e adicionando novos movimentos ao seu basquete. Ao mesmo tempo que treinava mais do que nunca, o atleta mantinha um foco também nos estudos, tanto que o pivôzão se formou em educação física. Sua incrível e rápida evolução se tornou nítida ao longo da temporada, de 1982-1983. Seus treinos com a estrela da NBA o tornaram um novo jogador. E Hakeem, ao lado de futuros jogadores da NBA como Clyde Drexler, foram apelidados de Phi Slama Jama, assim chamados devido à sua agilidade e atleticismo, e foram considerados a primeira fraternidade de enterradas na NCAA. Olajuwon ajudou os Cougars a chegarem a consecutivas finais da NCAA, onde foram derrotados novamente pela Universidade da Carolina do Norte em 1983. Nesse ano, apesar do fracasso na final, o nigeriano foi eleito o MVP da NCAA, onde ele estabeleceu sua primeira temporada com um duplo-duplo de 14 pontos, 11,4 rebotes e incríveis 5,1 tocos por jogo. Ao final da temporada, seu companheiro de time Clyde Drexler foi jogar na NBA, deixando o pivô como a única estrela e o principal jogador da equipe, na qual ele liderou a faculdade de Houston mais uma vez a mais uma final, em que perderam para Georgetown de Patrick Ewing em 1983-1984. Porém, o destaque individual de Hakeem não passou despercebido, melhorando ainda mais suas estatísticas com 16,8 pontos, 13,5 rebotes e 5,6 tocos por partida, se estabeleceu como um dos melhores jogadores e mais procurados dos Estados Unidos. Após a temporada de 83-84, Hakeem ficou na dúvida se deveria continuar e jogar seu último ano de faculdade para pegar mais experiência ou se tentaria a sorte no draft da NBA. Com muitas equipes sonhando com seus serviços, ele foi projetado para ser a primeira escolha do draft, mesmo com nomes como Michael Jordan, Charles Barkley e John Stockton na mesma classe.
e esse foi o momento na qual ele decidiu se declarar apto para o draft da NBA. No final das contas, quem deu a sorte grande foi o Houston Rockets, que teve uma das 3 piores campanhas da temporada da NBA de 83-84, com apenas 29 vitórias, e sem hesitar, recrutaram Hakeem Olajuwon como a primeira escolha do draft de 1984, se tornando o primeiro africano a entrar na NBA. Em sua autobiografia, Living the Dream, em português, Vivendo o Sonho, o nigeriano mencionou uma intrigante troca oferecida pelo Rockets, que teria enviado Clyde Drexler, que só tinha jogado uma temporada na NBA, e a segunda escolha geral do draft de 1984, que também era do Portland, em troca do pivô Ralph Sampson. Assim, o Rockets poderiam ter escolhido Michael Jordan como a segunda escolha do draft, ao invés do Portland, que selecionou um jogador chamado Sam Bowie, e ter feito um Big Tree de Olajuwon, Drexler e Jordan, que teria modificado toda a história da NBA. Mas continuando, Hakeem se juntou ao novato do ano de 1984, Ralph Sampson, de 2,24 m de altura, para formar uma grandiosa dupla, apelidados de Torres Gêmeas. Logo na temporada de estreia da dupla pelo Rockets, o time evoluiu de imediato, saindo de 29 vitórias em 1984 para 48 vitórias na temporada de 1984-1985. E eu digo que o Olajuwon já chegou na NBA em seu auge. Ele não precisou se adaptar à liga. Os outros times da NBA que tinham que dar um jeito de parar o Olajuwon. Hakeem teve uma média de duplo-duplo com 20,6 pontos, 11,9 rebotes e 2,6 bloqueios como calouro, sendo escolhido para o All-Star Game, um feito não muito comum para os estreantes, e terminando em segundo na corrida para o prêmio de calouro do ano de 1985, perdendo apenas para Michael Jeffrey Jordan. Uma curiosidade é que apenas Jordan e Olajuwon foram os únicos novatos a receberem os votos para o prêmio. Nos playoffs de 85, o terceiro colocado do Oeste, Houston Rockets, teve apenas uma breve passagem, sendo eliminados na primeira rodada para o Utah Jazz, numa competitiva série que terminou 3-2. Mas na temporada seguinte, em 1985-1986, Olajuwon seguiu uma constante evolução e teve a sua segunda de 12 temporadas em sequência, na qual ele manteria as médias de duplo-duplo superando 20 pontos e pegando mais de 10 rebotes por partida. Suas médias em 86 foram de 23,5 pontos, 11,5 rebotes e 3,4 tocos por partida. O Rockets surpreendeu a todos, chegando nas finais de Conferência Oeste, passando pelo Sacramento Kings, pelo Denver Nuggets nas 2 primeiras rodadas, onde enfrentaram o atual campeão Los Angeles Lakers, que tinha Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. O Houston foi dominante, principalmente com Hakeem sendo uma força imparável, tendo médias de 31 pontos, 11 rebotes, 2 roubos de bola e 4 tocos por jogo. O Rockets assim passou com uma certa facilidade por 4-1, e naquele momento Hakeem colocou o seu nome e o nome da franquia de Houston em evidência, em meio a uma época em que a liga apenas dividia holofotes para Lakers e Celtics devido à rivalidade de Magic e Bird. Houston chegou às finais da NBA de 1986, mas acabaram perdendo em 6 jogos para o Boston Celtics de Larry Bird, que fora o lendário arremessador, ainda contava com mais 4 futuros Halls da Fama, e na época era considerada a melhor equipe de todos os tempos da NBA. A partir da temporada de 1986-1987, o Houston Rockets de Hakeem Olajuwon, apesar das expectativas elevadas após terem chegado às finais da NBA, nas temporadas seguintes a equipe enfrentou vários problemas, como com Ralph Sampson, o outro All-Star do time, não conseguiu se manter saudável, tendo vários problemas nos joelhos e nas costas, e esteve presente em apenas 43 jogos da temporada de 1987 e apenas 19 partidas na temporada de 1988. Por mais que a equipe contasse com bons jogadores como Rodney McRae, Sleepy Floyd e Allen Lavelle, tinha pouca profundidade e maus arremessadores. E alguns jogadores que inclusive já tinham passado de seus melhores momentos, como Cedric Maxwell, o ex-Celtics. Mesmo assim, Hakeem era tão dominante, com um excelente jogo no garrafão, um bom arremesso de meia distância e defensivamente sem dúvida um dos melhores jogadores da liga, tentava carregar esse time nas costas. Nessa época, ele começou a desenvolver os seus famosos movimentos no post, com pump fakes, giros, fintas e, claro, o famoso Dream Shake, que ele fintava para uma direção com o corpo, estando de costas para o defensor, e voltava na direção contrária, criando espaço para pontuar, movimento que nenhum outro pivô conseguia efetivamente defendê-lo. Tanto que o seu apelido, The Dream, vem do quão bem e rápido ele executava esse movimento. O Rockets ainda chegou aos playoffs de 1987, mas caindo para o Seattle Supersonics nas semifinais de conferência por 3-1. Em 1987 e 1988 foi quando o Rockets decidiu seguir adiante, trocando Ralph Sampson para o Golden State Warriors.
O time de Hakeem não era nem ruim ao ponto de tancar a temporada e pegar uma boa pick de draft, nem competitivo para disputar um título, o que é a pior posição para um time na liga. Terminando como sexto do Oeste, foi eliminado em 1988, ainda na primeira rodada, pelo Dallas Mavericks, também por 3-1. Hakeem estava indiscutivelmente num momento incrível de sua carreira, em que todos os anos fazia parte dos times ideais de temporada, dos times ideais de defesa, top 10 nas corridas de MVP, top 5 nas corridas de defensor do ano e foi All-Star em 12 das 13 primeiras temporadas de sua carreira. Na temporada de 1988-1989, essa foi a primeira temporada completa de Hakeem como um líder indiscutível e estrela solitária na equipe. O Rockets tentou modificar a equipe contratando um novo técnico, Don Chaney. Terminou a temporada regular com um recorde de 45 vitórias e 37 derrotas, Hakeem liderando a NBA em rebotes com 13,5 por jogo, somados aos seus 24,8 pontos e 3,4 tocos. Nos playoffs, sua atuação foi ainda mais incrível, chegando a 37,5 pontos, 16,8 rebotes, mas novamente não conseguindo passar da primeira rodada, sendo eliminado pela segunda vez nos últimos 3 anos pelo Seattle Supersonics por 3-1. Nas temporadas de 1990, 1991 e 1992, a situação do Rockets infelizmente não melhorou, sendo eliminados 2 vezes seguidas na primeira fase da pós-temporada e em 1992 nem chegando aos playoffs. Ainda assim, Olajuwon foi o líder de tocos e rebotes da liga em 1990, com 14 rebotes e incríveis 4,6 tocos, se juntando a um seleto grupo de Kareem Abdul-Jabbar e Bill Walton como os únicos jogadores da história a liderar a liga em ambas as estatísticas desde que os tocos começaram a ser contabilizados na NBA, em 1974. Ainda na temporada de 90, Hakeem fez outro feito inacreditável, um quadruplo-duplo, sendo apenas o terceiro na história da NBA a conseguir duplos dígitos em 4 estatísticas em uma vitória contra o Milwaukee Bucks por 120-94, onde ele terminou com 18 pontos, 16 rebotes, 11 tocos e 10 assistências. A temporada de 1991 foi a primeira que Hakeem não foi All-Star, muito devida à quantidade de jogos. Ele esteve presente em apenas 56 partidas por conta de uma fratura orbital, causada por uma forte cotovelada de Bill Cartwright, jogador do Bulls. Em 1992, como eu havia citado, mesmo com a grandeza de Hakeem novamente saudável, o Rockets ficou de fora dos playoffs e o clima na franquia ficou tenso, já que Olajuwon estava totalmente descontente com a falta de esforços da organização do time em trazer jogadores de qualidade para jogar ao seu lado, além de ter um contrato bem ruim, com uma cláusula de proibição de troca e mal remunerado para o nível que Olajuwon estava jogando. O GM do Houston, Steve Patterson, para piorar, acusou Hakeem de fingir lesão no tendão de Aquiles só para não jogar em protesto de seu contrato, já que o atleta estava buscando uma renegociação. Olajuwon não ficou quieto e insultou publicamente a organização do time, o GM e até o proprietário da época, Charles Thomas, devido tais acusações. Olajuwon, sem opção de deixar o time, optou por não desistir, principalmente por ser adepto do islamismo e ter se apegado muito na sua fé na hora de tomar sua decisão. Esse detalhe é bem importante, pois ele mantinha suas orações diárias e jejum durante o Ramadã, e mesmo sem comer ou beber nada durante longos períodos, continuava como um dos melhores jogadores da NBA. Durante o verão, Hakeem ainda foi convocado para fazer parte do famoso Dream Team da seleção norte-americana nas Olimpíadas de 1992. Porém, não esteve presente por conta de que ele não havia ainda se tornado um cidadão americano. Sua cidadania só foi reconhecida em 1993, e então ele foi aceito pela FIBA para fazer parte do suposto Dream Team 2 nas Olimpíadas de 1996, dividindo posição com David Robinson e Shaquille O'Neal. Olhando assim, o garrafão estava fraco dos Estados Unidos. Mas voltando, quando os Estados Unidos ficou com a medalha de ouro lá em Atlanta, onde Olajuwon fez 5 pontos, 3 rebotes e 1 assistência por jogo. Finalmente, Hakeem e os Rockets entraram em um consenso. A franquia prometeu dar um jeito de reforçar o elenco nas próximas temporadas e reassinar por uma boa grana em seu próximo contrato, e a recompensa de sua lealdade com a franquia foi cumprida. Após o draft de Robert Horry, que se tornou uma peça fundamental em momentos importantes, e assinando com Kenny Smith, um excelente armador e arremessador de mais de 40% para 3 naquela mesma off-season. Assim, em 1993, eles tiveram a terceira melhor campanha do Oeste, vindo para 55 vitórias. O título de defensor do ano foi parar nas mãos de Hakeem Olajuwon, graças à sua defesa impecável e seus 4,2 tocos por jogo, além de segundo na corrida para MVP, perdendo o prêmio para Charles Barkley. Mas na pós-temporada, acabariam caindo para os Supersonics mais uma vez nas semifinais de conferência.
Finalmente, em 1994, foi onde tudo realmente deu certo. Agora, o Rockets, além de Kenny Smith e Robert Horry, citados anteriormente, contavam com Otis Thorpe, Vernon Maxwell, Chris Gent e Sam Cassell. Com um time concorrente direto para título, Hakeem Olajuwon teve uma das temporadas individuais mais incríveis da história da NBA. A combinação de velocidade, agilidade e talento do pivô fez dele imarcável no ataque, e simplesmente uma aberração defensiva, com 27,1 pontos, 11,9 rebotes, 3,6 assistências, 1,6 roubos de bola e 3,7 tocos por partida. Ele ficou com o título de defensor do ano e MVP da temporada regular. Agora um spoiler, além de liderar o seu time ao tão sonhado título, ele ainda ganhou o prêmio de MVP das finais. Pois é, o cara gabaritou a NBA e até hoje é o único atleta a conseguir tais prêmios em uma única temporada. Detalhe que ele foi o melhor pivô numa temporada em que ele jogava contra apenas Dennis Rodman, Karl Malone, David Robinson, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal, Charles Barkley e Dikembe Mutombo, por exemplo. Nos playoffs de 1984, antes de chegar ao tão sonhado título, o Rockets ganhou do Portland Trail Blazers de seu antigo companheiro de faculdade, Clyde Drexler, por 3-1, superou o Phoenix Suns de Charles Barkley e Kevin Johnson nas semifinais em uma disputada série de 7 jogos e passou pelo Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton em apenas 5 jogos para chegarem na grande final da NBA contra o New York Knicks de Patrick Ewing, que chegaram até a final da NBA pela Conferência Leste com um enfraquecimento devido à aposentadoria de Michael Jordan no mesmo ano. Na grande NBA Finals, Hakeem Olajuwon pôde se vingar da derrota que teve para Patrick Ewing nas finais da NCAA de 1984, superando o Knicks numa dura série de 7 jogos, onde ao marcar Patrick Ewing, Olajuwon fez que ele tivesse um aproveitamento de apenas 36% nos arremessos de quadra. O Rockets ainda se viu diante da eliminação no jogo 6, quando estavam perdendo por 3-2, até que Hakeem fez um duplo-duplo de 30 pontos e 10 rebotes, superando o Knicks por 2 pontos apenas, onde ele defendeu a antepenúltima posse do time de Nova York, sofreu uma falta, converteu 2 lances livres para entregar uma liderança de 4 pontos, o Nova York veio, pontuou com mais 2 pontos no arremesso de meia distância, e no último lance da partida, Hakeem Olajuwon deu um toco em John Starks, com apenas 1,4 segundos para o final da partida, evitando a virada e levando ao jogo 7. E no último jogo da decisão, ele fez 35 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, liderando o time do Rockets durante os playoffs em todas as 5 estatísticas: pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e tocos. De fato, o Finals MVP foi mais do que merecido. Na temporada seguinte, em 1995, buscando repetir os feitos, o Rockets mais uma vez queria disputar título, mas viu seu principal jogador desfalcar a equipe por 8 jogos devido a estar sofrendo com anemia. Algumas lesões pelo elenco e a perda de alguns jogadores da rotação fez com que o time tivesse um terrível início de temporada, forçando eles a procurarem alguma solução para os resultados negativos no meio da temporada. O Houston então fez uma importante troca, reforçando o time com o ex-companheiro de Hakeem da época de faculdade e All-Star da NBA, Clyde Drexler. Olajuwon teve a maior pontuação de sua carreira nessa temporada, 27,8 pontos, somados com 10,8 rebotes e 3,4 tocos por jogo. O Houston melhorou muito após a adição de Drexler, mas mesmo assim conseguiram apenas a 6ª colocação na forte Conferência Oeste, chegando a 47 vitórias. Nos playoffs, mais uma vez Hakeem dominou contra Karl Malone do Utah Jazz na primeira fase, onde os Rockets ganharam por 3-2, dominou para cima de Charles Barkley numa difícil série de 7 jogos, ganhando a última partida por apenas 1 ponto após um arremesso clutch de Mario Elie para 3 pontos da zona morta. Agora contra o mais forte adversário do Oeste, o San Antonio Spurs, que vinha de uma temporada de mais de 60 vitórias como líder da conferência, tivemos um dos exemplos mais notáveis do impacto da fé de Olajuwon, já que durante as finais de Conferência Oeste ele estava jejuando por causa do Ramadã. E antes da série, David Robinson foi perguntado como ele pararia Olajuwon, e sua resposta foi, abre aspas, Hakeem, você não marca Hakeem. E assim foi feito. Diante do atual MVP da temporada regular, David Robinson, Hakeem Olajuwon dominou a série. Principalmente no jogo 5, onde ele fez 42 pontos e pegou 9 rebotes, e no jogo 6, onde ele fez incríveis 39 pontos e 17 rebotes, demonstrando que a sua fé e disciplina não eram obstáculos, mesmo contra o gigante do Spurs. Nas finais da NBA, o Rockets amassaram o Orlando Magic, um time que estava sendo liderado pelo jovem pivô Shaquille O'Neal, onde Hakeem superou O'Neal em todas as partidas, cravando médias de 33 pontos, 10,3 rebotes, 5 assistências e 2,8 bloqueios por partida, numa varrida de 4-0 e mais um MVP das finais para o gigante Hakeem Olajuwon.
O sistema ofensivo do Rockets, 2 vezes campeão da NBA, foi revolucionário, sendo um dos primeiros times a jogar de dentro para fora do garrafão, onde o grande pivô e dominante Hakeem Olajuwon recebia a bola e se ninguém dobrasse nele, ele pontuava no 1 contra 1. Caso tivesse uma dobra, tinham outros 3 ou 4 bons arremessadores de perímetro para converter o arremesso para 3 pontos. O Houston, após 2 títulos, tentou voltar ao topo da NBA. A equipe foi resiliente para lidar com lesões e mudanças no elenco, mantendo-se relevante na liga, mas infelizmente apenas lutando por vagas nos playoffs. Em 1996, Hakeem terminou com 27 pontos, 11 rebotes e 3 tocos de média, mas o Rockets, com praticamente o mesmo time de 95, foi eliminado pelos Supersonics na semifinal de conferência. Em 1997, foi a última temporada de auge de Olajuwon, em minha humilde opinião, com 23,2 pontos, 9,2 rebotes e 3 assistências por partida. O Rockets ainda tentou se manter competitivo, trazendo Charles Barkley para formar um Big Three ao lado de Olajuwon e Drexler, mas falharam numa série de 6 jogos na final de conferência contra o Utah Jazz. Em 1998, o trio envelhecido de Drexler, Olajuwon e Barkley deixaram seus auges para trás, vendo suas estatísticas caírem drasticamente. Hakeem chegou a 16,4 pontos, 9,8 rebotes e o Rockets fez uma breve aparição nos playoffs, sendo eliminados na primeira rodada para o Utah Jazz. Ao final da temporada de 98, Clyde Drexler se aposentou, mas o Houston ainda tinha esperança de disputar título nas últimas temporadas de Olajuwon. Com isso, para a temporada de 1999, trouxeram Scott Pippen do Chicago Bulls em uma temporada mais curta de 50 jogos, onde o trio Pippen, Barkley e Olajuwon levaram o Rockets até a 5ª posição do Oeste e foram eliminados novamente na primeira rodada, agora para o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Hakeem jogaria mais 2 temporadas pelo time de Houston. Sem Scott Pippen, que após 1999 foi para o Portland, na temporada de 2000, o trio de Houston era o calouro Steve Francis, Charles Barkley e Olajuwon, que infelizmente nem chegaram nos playoffs. Na sua última temporada com o Rockets, em 2001, Charles Barkley se aposentou e Hakeem, com toda a sua experiência, foi um mentor e líder durante a ascensão de Steve Francis e Cuttino Mobley, jogando menos por conta que as lesões começaram a aparecer, e o seu declínio físico afetou diretamente as performances do nigeriano. A necessidade de integrar uma estrela em declínio com a nova geração de jogadores não foi uma tarefa fácil, e isso às vezes levou a conflitos de estilo de jogo e expectativas da torcida. E após 17 longas temporadas de Houston Rockets, Hakeem Olajuwon assinou com o Toronto Raptors na temporada de 2001-2002, com seus 38 anos de idade. O nigeriano havia recusado uma renovação de contrato de 13 milhões de dólares por mais 3 anos com o Houston e acabou que o atleta fechou com a equipe canadense por 17 milhões. Pelo Toronto, ao lado de Vince Carter, Del Curry e Anthony Davis, foram 61 jogos disputados, tendo médias de 7,1 pontos e 6 rebotes por partida, em uma equipe que foi aos playoffs, mas não passou pelo Pistons na primeira rodada. O Raptors foi eliminado e o MVP nigeriano se despediu da NBA em uma partida na qual ele fez 8 pontos e pegou 4 rebotes. Com a eliminação, Olajuwon, sentindo recorrentes dores nas costas, ele decidiu não renovar com o Raptors e se aposentou do basquete profissional. A sua camisa, de número 34 pelos Rockets, foi aposentada. O 12 vezes All-Star, 2 vezes campeão da NBA, o único MVP africano, 2 vezes defensor do ano, único pivô top 10 em roubos de bola na história e maior bloqueador de todos os tempos com 3.830 tocos e um dos pouquíssimos jogadores a atingir um quadruplo-duplo, entrou merecidamente para o Hall da Fama do basquete Naismith Memorial em 2008. Hakeem foi indiscutivelmente revolucionário na posição de pivô. Atlético e habilidoso como um ala, porém grande e forte como um pivô. Tão talentoso e genial que mesmo após a sua aposentadoria, continuou mentorando lendas da NBA como Amar Stoudemire, Dwight Howard, Kobe Bryant e LeBron James a elevarem os seus níveis de jogo no post. Fora da NBA, Olajuwon também é uma referência em filantropia e muito envolvimento com projetos sociais ligados ao basquete, incentivando jovens jogadores, especialmente na África. Dentro e fora das quadras, sem dúvida Hakeem The Dream Olajuwon é um dos maiores atletas da história do basquetebol.